Queridos amigos, queridas amigas, nossos cumprimentos, o nosso muito boa noite. Que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos envolva nas vibrações mais salutares, mais abençoadas possível. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 159, Allan Kardec, quando adentra-se por definir os elementos básicos daquilo que ele trataria nessa obra, que é considerada também o guia prático do Espiritismo experimental. Essa obra que é a segunda da série da famosa Codificação Espírita, que estrutura os pilares básicos do pensamento espírita, da doutrina espírita como corpo monolítico. Após o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, é aquela obra que desdobra a parte da fundamentação científica, da experimentação, do espiritismo experimental, da metodologia, da chamada prática espírita, isso é, a prática dos fenômenos espíritas. E nesse capítulo 14, item 159, já mencionado, após os 13 capítulos anteriores, onde ele estrutura, digamos assim, a teoria, e a partir de então ele começa a definir os elementos mais importantes que tratará na obra, ele vai dizer, nesse item já citado, todo aquele que sente em um grau qualquer a presença dos espíritos é, por esse fato, médium. A partir dessa afirmativa de Allan Kardec, se introduz no conceito universal, no paradigma da cultura universal, e que mais tarde estaria inclusive incluído nos dicionários, nos tratados lexicógrafos, nos tratados de etimologia, nos tratados que definem a palavra, o termo que ele inaugurava, médium. Conhecedor das palavras, profundo filólogo, que dominava não apenas a língua francesa, mas os idiomas que ele naturalmente tinha como domínio, os idiomas neolatinos, aqueles dos quais ele era poliglota. Allan Kardec vai definir médium, e a partir desse conceito, desse neologismo, se introduz uma definição que é inteiramente nova para um fato que é muito antigo. O fenômeno, a ocorrência, a experiência, o evento é antigo, mas a definição e o modo de tratar a questão é inteiramente nova. A partir daquele momento, Allan Kardec criando esse neologismo, que vem do latim, médium, aquele que está no meio, para definir essa ordem de ideias que recebeu ao longo da história da humanidade centenas de palavras diferentes, de nomenclaturas variadas, de definições e de conceitos, de terminologias as mais distintas. A partir desse momento, Allan Kardec então define que médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, em outras palavras, em maior ou menor nível de intensidade, a presença dos espíritos. Mas ele continua no item já mencionado. Ele continua no mesmo parágrafo dizendo ipsi literis, e agora ipsi verbis. Ele diz que é por essa razão que usualmente as criaturas, todas elas, podem ser consideradas médiums. Porque todas as criaturas sentem, em maior ou menor grau, a presença dos espíritos. Contudo, continua Allan Kardec, contudo, normalmente nós chamamos médium, ou nós definimos médium, para aquele em quem a faculdade se encontra bem caracterizada. Essa colocação é sui generis e especial. O que significa dizer que Allan Kardec apresenta dois conceitos, um genérico e um específico. O genérico é que todas as pessoas são médiuns, porque todas elas
sentem a presença espiritual, têm uma intuição, um insight, que pode ser do mundo espiritual, têm sonhos com parentes que já morreram, com entes queridos que já se foram, tem intuições, tem sensações. No dia do aniversário do pai ou da mãe que faleceu, tem uma emoção diferente, sente uma sensação, lembra, tem uma saudade. São médiuns, no sentido geral, porque sente num grau qualquer. É inspirado, fala de maneira intuitiva às vezes, escreve uma carta emocionante que depois tenta repetir e não sai da mesma forma. É médium, no sentido geral. Mas quando ele diz que normalmente nós chamamos médium aquele em quem a faculdade se apresenta bem caracterizada, ou se quisermos, num termo mais atual, conhecido dos espíritas, ostensiva, isso é, cuja faculdade se apresenta de uma forma violenta, entre aspas, de uma forma heterodoxa, de uma forma ostensiva, de uma forma bastante evidente. É aquele que visualiza, aquele que entra em transe, que entra em estado de consciência alterada, que tem sonhos premonitórios, que tem sensações de presença clara, que tem clara evidência, clara audiência, que psicografa. São esses os médiuns bem caracterizados. E são esses os médiuns que, normalmente, para os quais necessário se faz trabalhar em uma sessão mediúnica, no caso da casa espírita. O que significa dizer que nem toda pessoa que é médium, genericamente falando, deve estar numa sessão mediúnica. Eu vejo muita gente se queixando, dizendo assim, eu estou há 30 anos na sessão mediúnica e não recebo nem arrepio no cotovelo. Saia da sessão mediúnica e vai fazer outra coisa. Porque a sessão mediúnica é para médiuns específicos, aqueles médiuns que entram em transe. A sessão mediúnica não é necessariamente para todo mundo. E, ademais, não é uma experiência específica, exclusiva não é para todo mundo, para a humanidade em geral. Não, é um trabalho específico. É um trabalho especializado, voltado quase sempre para os médios de maneira geral e alguns assistentes, algumas pessoas que ajudam, dirigente, etc. Via de regra, é isso que acontece. Então, o médium ostensivo é aquele que deve ser encaminhado, por exemplo, para um trabalho mais específico do transe, das manifestações fenomênicas mais acentuadas. Kardec, portanto, quando define médium dessa forma, ele já dá uma abordagem inteiramente diferente, lúcida e racional, como dantes nunca ninguém houvera sonhado dessa forma. Como antes nunca ninguém houvera examinado dessa maneira. A verdade é que os médiuns e as mediunidades estão presentes na cultura em geral. Se a gente for esmiuçar, mesmo que de caráter perfunctório, de maneira superficial, encontrá-la-emos periodicamente explodindo aqui e acolá, nas choupanas e nos palácios, nas mansardas e nas situações as mais diversas, de classes econômicas sociais, em cortes europeias nobres e em camponeses anônimos. O estado de consciência alterada, a mediunidade afetou santos e guerreiros, filósofos e cientistas, que de alguma forma sentiram em alguns momentos os seus fenômenos. Foi tratada por diversas maneiras ao longo dos tempos. Na cultura do passado, os médiuns eram chamados, por exemplo, no Império Romano, de sibilas. No Antigo Egito, de hierofante. Na Índia, multimilenar, de rishis. Na Grécia, pitons e pitonisas, oráculos. Na Idade Média, bruxos e feiticeiros. E assim, em cada cultura, em cada época, o médium, ou os médiuns e a mediunidade foram caracterizadas, categorizadas com uma definição, com um nome, foram encaradas de uma forma. E ilusionistas, em algum momento, foram chamados, graças aos grandes ilusionistas que propalavam a ideia de que os médiuns eram apenas hábeis na arte de prestidigitação, de fenômenos mágicos, de causar espanto, de alguma forma, essa arte da mágica, do ilusionismo. A verdade é que foram considerados mistagogos, bobos da corte, para divertir cortes obscenas e depravadas da Idade Média. Mas também foram considerados pela psiquiatria clássica do final do século XIX, pela psiquiatria de Pinel, pela psiquiatria de Kraepelin, pela psiquiatria dos grandes avoengos da ciência das mentes humanas. Aqueles pais, como Charcot e outros, categorizaram alguns médiuns como histéricos, portadores de distúrbio conversivo, de sintomas conversivos, de transtorno dissociativo,
E alguns eram caracterizados também, adicionalmente, com alucinação auditiva e visual. Assim era que eram considerados, na época, pela mentalidade, inclusive aqui no Brasil, quando o professor Juliano Moreira, o famoso psiquiatra, essa mente genial, admirada por todos nós, orgulho da cultura brasileira, mas com todo respeito, não conhecia muito bem a mediunidade nem o espiritismo, e propalava que o espiritismo era uma fábrica de loucos, graças aos transes que ele via, especialmente na tradição africanista, e que ele considerava todas aquelas manifestações animistas como de espiritismo e de mediunidade, e assim categorizou, assim colocou dessa forma. Era uma mente brilhante, mas não conhecia direito o fenômeno. Aqui para nós, eu nunca vi, não conheço até hoje, um espírita que tenha ficado louco. Agora eu vejo muita gente louca ficando espírita, que é outra coisa. A verdade é que os médiuns, portanto, foram assim categorizados ao longo dos tempos. E assim foram considerados. Em um velho trabalho de Hernani Guimarães Andrade, em uma monografia sua, ele constatou, graças a pesquisas de antropólogos e paleontólogos, que no período da Pedra Lascada, no período glaciário de Guns, encontra-se a cabeça humana na frente das furnas das cavernas, voltada para o oeste, e os antropólogos concluíram, diz Hernani Guimarães Andrade, concluíram que aquela cabeça que era colocada na frente das cavernas era uma forma de crença, de superstição do homem primitivo para afastar as almas dos mortos que vinham se comunicar com os homens. Era, portanto, a ideia de que a manifestação espiritual está além de um ensino da civilização, porque estamos falando de uma época que não havia civilização, antes da chamada civilização constituída. O período primitivo, onde nas escritas rupestres, nos desenhos, na tradição do passado, se encontram referências aos mortos que voltam numa chama, numa manifestação muito particular. E os livros sagrados de todas as religiões, do Vedanta, a coleção de livros sagrados da Índia, o Bhagavad Gita em especial, o livro tibetano dos mortos, o livro dos mortos do Egito, falam de comunicações espirituais. A tradição do Alcorão, a tradição das grandes obras chinesas, hinduístas, egípcia, na iniciação esotérica, onde o indivíduo entrava em transe também e sintonizava com os chamados deuses, que eram nada mais do que seres espirituais na mitologia greco-romana, que confabulavam com os homens, alguns presunçosos que gostavam de serem chamados deuses na tradição do passado. A verdade é que nos fatos antigos encontramos a mediunidade. Narra-se que Calígula, após assassinar sua mãe de maneira impiedosa, dilacerando o ventre de onde ele havia nascido para saber como ele era alguém tão especial que considerava, mais tarde matou também a sua esposa grávida, Popeia, Agripina e Otaviana Popeia, aparecia-lhe em pesadelos, e ele ficou tão tresvariado, tão alucinado, que mais tarde tocou fogo em Roma e construiu a chamada Domus Áurea, a Casa Dourada, porque na sua loucura ele acreditava que aquela casa de ouro poderia protegê-lo da ação de Agripina e de Otaviana, ambas assassinadas pela sua impiedade. Periandro, um dos 7 sábios da Grécia, que matou a pontapés a sua esposa Melissa, também via em sonhos, em pesadelos. Foi até Tebas, no oráculo de Delfos, um sábio, um paranormal, para que ele retirasse a presença de sua esposa, que estava de alguma forma vampirizando e atormentando-lhe a existência, causando distonias mentais. Quando a gente vê Nabucodonosor, rei da Síria e da Babilônia, tendo surtos psicóticos, periodicamente se acreditando num cavalo, o homem mais poderoso do mundo na época, ia pastar no jardim suspenso de Semíramis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e depois voltava à lucidez. Estamos diante de um transtorno psicótico, mas possivelmente também uma ação espiritual. Sócrates, referido por Platão, Aristóteles e Xenofonte, conversava com seu daimonion, seu anjo tutelar. Calígula, diz a tradição do Império Romano, que após morrer, depois de muito tempo, no jardim da Lâmia, alguns paranormais que passavam pelos seus despojos viam a algazarra de seres hediondos tentando arrancá-lo do corpo físico ou do cadáver em decomposição, no qual ele se encontrava ainda vinculado, amarrado à matéria, segundo a tradição do Império Romano. E assim por diante, narra Plutarco, o historiador do Império Romano, que Bruto, o grande filho espiritual de Júlio César, que assassinou o seu pai espiritual nas escadarias do Senado, mais tarde, na batalha que travou com Otaviano, Augusto, viu um anjo mau que ele dizia que prometia vingança e que ele ia perder a batalha contra Otaviano, o que realmente aconteceu.
E Plutarco é um historiador do Império Romano não religioso. Heródoto de Halicarnasso, o historiador da Grécia, narra várias experiências mediúnicas acontecendo e envolvendo o rei dos persas, Ciro, Creso, o rei da Lídia, 600 anos antes de Cristo, e outras experiências do mundo antigo. Os santos da Igreja Católica Apostólica Romana, de Santo Antônio de Pádua, a São João Galvani, a Santa Brígida da Suécia, a Santa Rita de Cássia, os grandes santos como Teresa de Ávila, São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, Ligori e outros que eram vítimas de fenômenos espetaculares. São João Crisóstomo no século IV, o santo da igreja cristã primitiva, que interpretava as cartas paulinas, e um dia Próclo, o seu discípulo, vai perguntar: por que quando o Senhor está escrevendo comentários sobre as epístolas de Paulo, eu muitas vezes na minha visão da alma, era a expressão que utilizava, vejo um homem venerando se aproximar de você, colocar a mão à destra em sua cabeça, enquanto você escreve? E São João Crisóstomo sorriu e respondeu: é o próprio Paulo, que vem do mundo dos mortos para dizer aos meus ouvidos a interpretação das suas epístolas. E assim nós vemos a tradição de Dante Alighieri na Idade Média, sendo conduzido por Virgílio em Emancipação da Alma, ao inferno, ao purgatório, expressões da Idade Média, com cujas experiências ele escreveu a Divina Comédia, no seu gênero, a maior obra da humanidade. Ou Mozart, o músico, escrevendo uma carta a um amigo seu de Viena, aliás, carta transcrita por Leon Denis em uma das suas obras, que ele vai dizer: queres saber como é que eu componho? Eu também não sei. Eu sei que algumas músicas eu ouço no mundo invisível, no mundo diáfano. Eu ouço concertos maravilhosos que tento colocar na pauta musical, na partitura do mundo terreno. Ou então, para me utilizar aqui de um caso muito mais recente, do século XX, Eugênio Pacelli, o famoso cardeal da Igreja Católica Apostólica Romana, em 16 para 17 de fevereiro de 1939, um período amargo para a Europa, ele orando na Catedral de São Pedro, a Basílica de São Pedro, no Vaticano, pela alta da madrugada, em um momento muito turbulento, o cardeal Eugênio Pacelli vê alguém adentrar-se. Olha, até temeroso, porque os guardas suíços não permitiam que qualquer pessoa entrasse. E ao olhar em oração, ele percebe que se tratava do Papa Pio X. E o diálogo que ele mesmo declarou está num documento do Le Réservatoire Romano, um jornal oficial da Igreja Católica Romana. Ele mesmo vai mais tarde dizer que o Papa Pio X se aproximou e disse: Pacelli, eu venho em nome do Cristo te dizer que logo mais tu serás Papa. E ele respondeu: mas o Papa Pio XI goza de saúde, está bem no poder do Vaticano. Como serei Papa? Pois eu te digo, responde o ser espiritual, logo mais tu serás Papa. E desaparece diante dos seus olhos. 2 semanas depois, o Papa Pio XI enfermou, morreu subitamente, e no escrutínio secreto para eleger o sucessor dele, Eugênio Pacelli é elegido por unanimidade de votos e alcança o papado romano da Igreja Católica como Papa Pio XII. Nesse mesmo ano, em agosto de 1939, a Alemanha invade a Polônia, os Países Baixos tombam, estoura a Segunda Guerra Mundial, e Eugênio Pacelli mais tarde negocia a paz com Adolf Hitler, utilizando de um terreno neutro, Amsterdã, do suave João XXIII, que mais tarde seria o futuro Papa, para negociar e salvar milhares e milhares de vidas católicas, em que pese algumas críticas que mais tarde ele recebeu em um livro chamado O Vigário, condenando o comportamento dele de não salvar outras vidas que não sejam católicas e cristãs, mas a verdade é que ele teve várias experiências paranormais que relatou ao longo da sua vida, inclusive no chamado Ano Santo, 1950, quando ele declara ter uma experiência psíquica com Jesus. De toda a tradição, no entanto, cultural, não podemos passar em branco em relação à Bíblia, porque a Bíblia primeiro, é um conjunto de livros. O termo Bíblia, em grego, porque é um termo grego, significa livro mais livro mais livro mais livro. A expressão Bíblia significa coletânea de livros. Portanto, quando você pega a Bíblia de hoje, às vezes você não tem ideia que do primeiro livro, Gênesis de Moisés, até o último livro, Apocalipse de João, nós temos aí milhares e milhares de anos. Não foi alguém que sentou e de uma hora para outra escreveu. Foram várias tradições que foram sendo incorporadas, livros e mais livros e mais livros. Tradição que remonta a 2000 anos antes do próprio Cristo. E mais ou menos 90 anos após o Cristo, quando João, já idoso, tem a visão do Apocalipse e escreve o último livro do Novo Testamento. E quando você pega a Bíblia, você tem que estar atento para isso.
para entender que a Bíblia não foi um livro organizado assim em conjunto. Não, são vários autores da tradição judaica, a princípio, que incorporou, daí a Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento, e mais tarde, graças ao cristianismo, se anexou o Evangelho, o Novo Testamento, e as epístolas, as cartas, com o Antigo Testamento, aí significando a Bíblia. Nenhuma tradição cultural tem tão ricos fenômenos como a Bíblia. Ou melhor, como a tradição hebraica ou a tradição judaica. Nenhuma nós temos a tradição tão forte de experiências tão claras, tão minuciosas e tão repetitivas com aquele povo chamado povo eleito, como era da tradição judaica. Aliás, os médiuns no povo hebreu, nos povos dos idiomas semíticos, eram chamados de profetas. Hoje a gente chama profeta aquele que prevê o futuro. Esse é um senso comum, é uma definição comum, popular, da expressão profeta, que na época não era isso que significava. O profeta era uma pessoa que tinha uma certa notoriedade, uma certa autoridade, que exercia uma certa influência e tinha uma certa sensibilidade paranormal, que também previa o futuro. A faculdade de pré-cognição parapsicológica ou pré-ciência, que é uma faculdade anímica, e às vezes também mediúnica, ou anímica mediúnica. Tanto tem interferência no mundo espiritual, como a própria alma do indivíduo que visualiza acontecimentos que nós estabelecemos como passado, presente e futuro, e que às vezes podem ser antecipados num estágio em que essas coisas são um eterno presente. A verdade é que essas experiências da Bíblia se repetem a miúde. E é interessante como alguns de nossos colegas, algumas das pessoas que se debruçam na Bíblia, não percebem essa notoriedade, essa realidade clara, não parabólica, não é metáfora, insofismável, onde esses fenômenos da Bíblia se repetem. Do Antigo Testamento a gente tem, por exemplo, o rei Saul, que recorre à pitonisa do Endor, a sensitiva do Endor, e pede a ela ajuda para a guerra que ele havia desencadeado, o que fazer? E Samuel, do mundo dos mortos, volta para aconselhar, inclusive para que ele parasse com a guerra que ele havia desencadeado, senão ele ia ser derrotado. E ele faz justamente o contrário. É assim que a gente faz, a gente busca os espíritos para fazer aquilo que a gente quer. Mais tarde, o livro do profeta Joel fala de vários fenômenos mediúnicos extraordinários. O próprio Joel, em um dos seus capítulos, vai dizer: no futuro, o Espírito do Senhor derramará sobre os filhos e filhas da terra, sobre a sua carne, o Espírito sobre a carne. O Espírito do Senhor derramará o seu Espírito sobre a carne, o Espírito sobre a carne, mediunidade. E ele vai falar: vossas filhas e vossos filhos nessa época profetizarão. O profeta Joel foi tão extraordinário que o próprio Moisés, em determinado momento, vai dizer: que bom se todos profetizassem como o profeta Joel. E olhe que Moisés, em determinado momento, proibiu a comunicação com os mortos. Mas antes de falar de Moisés, é necessário falar de outros profetas. Porque quando a gente pensa em Antigo Testamento, a gente já só pensa em Moisés, mas tem outros. Por exemplo, Jeremias no Antigo Testamento tem uma profecia que ele vê gafanhotos cuspindo fogo. É porque não tinha linguagem para ele falar de avião de guerra. E ele fala que no futuro gafanhotos incendiarão cidades, cuspindo fogo e botando ovos que destroem cidades inteiras. Olha que coisa. Porque não havia linguajar, não havia idioma. Então ele visualizou como gafanhotos eram os futuros aviões de guerra. Então a gente vê, por exemplo, o profeta antecipando o futuro, mas com a linguagem às vezes limitada, para dizer de coisas que ainda não há linguagem. Antes de Jeremias, muito antes de Moisés, 1000 anos antes de Moisés aproximadamente, Abraão, que muita gente se esquece, foi instrumento de comunicações espirituais. O grande pai da raça, o termo Abraão significa pai de todas as gerações. Antes era Abrão. O A, que foi introduzido, é justamente para significar, porque Abraão, com A, significa pai de todas as gerações. Graças a um fenômeno mediúnico. Ele estava na sua casa, chega 2 indivíduos barbados, adentra-se, senta, e a tradição bíblica diz assim: 2 malar. A expressão malar, em hebraico, é traduzida para mensageiro, que mais tarde foi traduzida no latim para angelus, anjo. Agora aqui para nós, os anjos de Abraão não tinha nada de auréola, coisa na cabeça, asinha atrás. Eram os indivíduos barbudos com a característica do hebreu. Senta e começa a conversar com Abraão e diz: Abraão, você vai introduzir a ideia do Deus único. Você vai ser pai de muitas gerações e vai simbolizar como pai biológico o pai de todos nós. Senta na mesa com os indivíduos e fala de Deus
nas refeições. Daí a tradição das refeições, que mais tarde Jesus vai se referir, o hebreu que senta na mesa e come, e por isso que o judeu tinha preconceito com alguém que era considerado impuro, porque refeição era um negócio muito íntimo, era um negócio espiritual. Não é que nem hoje você vai no McDonald's e come fast food. Na época havia todo um respeito, uma tradição muito cara em relação a sentar na mesa para comer. Daí Jesus foi criticado por sentar na mesa e comer com publicanos. Então Abraão, por quê? Porque na mesa de refeição é que se falava espiritualidade. Então na hora de comer, era a tradição hebraica, na hora de comer que se falava de Deus. E com isso se instaurou o monoteísmo a partir de Abraão, graças a dois malar, dois mensageiros, mais tarde ângelos, anjo, no latim, que depois foi naturalmente modificado na expressão original. Moisés, mais tarde, no entanto, tem um transe especial do decálogo, quando ele sobe no monte e recebe nas tábuas da lei, através de fenômenos, inclusive a sarça ardente, os fenômenos que acontecem, fenômenos de efeitos físicos, e ele recebe o decálogo, a experiência, segundo Chico Xavier, a primeira psicografia que existe na pedra, onde ele coloca os 10 mandamentos, que aliás são atuais até hoje, base de todos os códigos de justiça da terra, de todos os elementos do direito mais tarde no futuro, de todas as nações. Moisés, portanto, recebe através de um fenômeno especial. Mais tarde, em um livro, o seu livro, o Deuteronômio, ele vai proibir a consulta aos mortos. E muita gente, eu vejo muita gente dizendo assim, a comunicação com os espíritos não é possível, porque Moisés proibiu. Se proibiu é porque era possível. Não se proíbe uma coisa que não é possível. Se Moisés proibiu é porque é possível consultar os mortos. Então eu vejo, inclusive, amigos nossos de outras religiões falando isso. Que não é possível porque Moisés proibiu. Se proibiu é porque é possível. E Moisés fez muito bem, fez algo que nós espíritas também fazemos. Moisés proibiu a evocação banal, antiética, promíscua, porque os indivíduos faziam consulta aos mortos para arranjar emprego, para arranjar casamento, para conseguir prosperar financeiramente. E as entidades mais zombeteiras levianas é que atendiam esses chamados apaixonados dos seres humanos. Faziam do culto à profecia isso. Moisés, para corrigir e educar aquele povo, proibiu a evocação, que aliás fez muito bem. Nós espíritas também não temos a tendência, de maneira geral, a evocar, porque se eu evocar alguém aqui, não quer dizer que ele vai atender. Como se alguém me chamar agora, eu não posso porque eu estou aqui fazendo a palestra. Então, é essa ideia que está presente na cultura, na tradição bíblica. Moisés proibiu que evocássemos, mas não podia proibir que os espíritos voltassem espontaneamente para se comunicar. Que, aliás, faziam, e ele próprio elogiou o profeta Joel, como eu falei aqui, e em outras profecias, Elias, Malaquias, Jeremias, várias profecias, algumas chamadas profecias mímicas, muita gente não sabe disso. As profecias mímicas é quando o profeta tinha uma intuição do futuro e fazia um teatro, uma representação. Há alguns casos específicos na Bíblia. Ezequiel, por exemplo, pegou uma série de peças de madeira, talhou as peças de madeira, como se fosse assim, instrumentos de guerra, cavalo, lança, pedra, chegou em Jerusalém, num centro assim, perto do templo, e começou, não tinha Lego na época, nem tinha brinquedos, bonecos atuais, Power Rangers e assim por diante, então ele começou a brincar de luta ali, e alguns perceberam que ele estava falando, intuindo uma futura guerra que tomaria conta de Israel. Era uma profecia mímica. Isaías, prepare que Isaías foi pior, Isaías chega em Jerusalém, fica nu, entra em Jerusalém nu, e começa a fazer uma série de representações. E os entendidos do Torá interpretam aquela profecia mímica como sendo Jerusalém ia ser invadida, ia ser saqueada, ia ficar despida, ia ficar nua. Era, portanto, as profecias mímicas que tomava conta. Agora tem pior. Jeremias entra também no templo de Jerusalém, no Sinédrio, pega um vaso de cerâmica, que era caro na época, joga no chão, despedaça e começa a pisar em cima. Deve ter doído. Pisou várias vezes em cima e fala e começa a interpretar aquilo dali, começa a explicar, inclusive, o que é que ele queria dizer. Dos açoites, das torturas, das experiências que alguns profetas deveriam passar. Ele falava dos grandes missionários de Israel que eram tratados com ingratidão pela própria Israel. No Novo Testamento temos uma profecia mímica. Aliás, temos duas. Uma delas não muito conhecida. A outra conhecida, mas não entendida como profecia mímica. A primeira está em Atos dos Apóstolos, quando Paulo, nas suas pregações, volta a Jerusalém. Ele entra na cidade de Jerusalém e Agabo, um cristão conhecido e médium, entra em transe,
joga-se no chão, começa a se condoer, amarra com as suas apercatas as pernas, amarra as mãos e fica ali se debatendo. Paulo, que era doutor da lei e conhecia a tradição da profecia mímica, entendeu que ele acabava de entrar em Jerusalém e que Agabo estava dizendo que ele ia ser preso, ia ser torturado, ia ser apedrejado e açoitado. E realmente, isso que aconteceu, conforme narra Lucas em Atos dos Apóstolos. A outra profecia mímica, muita gente não entende dessa forma, mas boa parte dos teólogos hoje entendem isso. Lembram do episódio de Jesus ter expulsado os vendilhões do templo? Tudo indica, segundo os melhores autores, que ali estava uma profecia mímica. Os espíritas já sabem, e Kardec tem um texto sobre isso, que não se pode crer razoavelmente que o espírito mais evoluído que esteve na Terra pegou um chicote e saiu atrás dos vendilhões do templo utilizando violência. Ele que preferiu morrer a falar alguma coisa diante de Pilatos e agora pegar um chicote e sair por aí chicoteando os comerciantes das coisas sagradas, chutando cadeira, chutando mesa, dando uma demonstração de violência, de desequilíbrio temperamental. Segundo os melhores teólogos, ele estava fazendo uma profecia mímica, utilizando uma espécie de representação, e os comerciantes entenderam a mensagem dele, quando ele começa a representar ali, falando das coisas sagradas, que está escrito, ele cita inclusive uma frase de Isaías, que não se deve vender as coisas sagradas, e assim por diante. A verdade é que Elias, Malaquias, Isaías, todos eles têm profecias admiráveis, mímicas ou não. No Novo Testamento nós temos umas centenas de fatos mediúnicos. Aliás, a epopeia do Evangelho eleva em uma altivez, em uma altura ética e espiritual a mediunidade como nunca antes foi vista. E o objetivo da doutrina espírita é resgatar essa experiência cristã. Essa experiência da mediunidade cristã primitiva. No início do Evangelho, nós temos Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, ainda não concebendo ele, recebendo a visita do anjo Gabriel, anunciando a sua vinda, e mais tarde o seu marido, que também recebe a mesma experiência mediúnica. Aliás, sua prima, Isabel, também é vítima de um fenômeno dessa natureza para a anunciação do nascimento de Ocanaã, João o Batista, que era primo de segundo grau do próprio Jesus. A famosa estrela de Belém, que guia os 3 reis magos na direção do famoso estábulo, não era uma estrela. Aqui para nós, um fenômeno astronômico, uma estrela e guiando transeuntes na estrada. Isso daí fica um pouco hollywoodiano, um pouco ficção. A verdade é que ali estamos diante de um fenômeno, não era uma estrela, era um ser espiritual que guiava aqueles magos na noite. Um fenômeno, portanto, mediúnico. Após o nascimento de Jesus, há um dos momentos mais belos de Jesus menino, que eu considero. Quando o casal sai do estábulo de animais e entra numa sinagoga, que era hábito entrar na sinagoga para o recém-nascido ser abençoado, e ao aproximar-se do ancião, que era um patriarca que tomava conta da sinagoga, que o Evangelho de Lucas retrata que era um homem justo, um homem bom, um homem conhecido pela sua bondade, Simeão, já velho, já idoso, e o Evangelho de Lucas fala, ele costumava dizer que só morria depois que visse o Messias. Só ia morrer quando olhasse, quando percebesse a presença do Messias na terra. Era um ancião profundamente respeitador da tradição hebraica, Simeão, ali, que orientava o povo, que direcionava o povo, e era também portador de uma sensibilidade espiritual, de uma sensibilidade mediúnica. Diz o Evangelho de Lucas, parêntese, o Evangelho de Lucas, a gente sabe hoje, que Lucas não conheceu Jesus, não esteve com o mestre, foi discípulo de Paulo. O Evangelho de Lucas são relatos de Maria de Nazaré. Por isso que de todos os 4 evangelhos é o evangelho que fala mais da infância do Cristo, fala detalhes da vida pessoal, da vida íntima, da vida doméstica, porque é a mãe narrando a experiência da sua mãe com ele. Eles então entram na sinagoga, Simeão aproxima-se e diz o texto evangélico muito curto, mas para mim deve ter sido uma experiência paranormal admirável. Simeão pega o menino nos braços, dá uma exclamação, diz o texto evangélico que ele fica cheio do Espírito Santo. Várias vezes você vai encontrar isso na Bíblia. O indivíduo ficou cheio do Espírito Santo, fenômeno de mediúnico, de transe mediúnico. Pega o menino e começa a dizer, Senhor, Senhor Deus, esses olhos já podem morrer, porque acabaram de ver a salvação. Parêntese, Jesus, o nome Jesus, Yahshua, significa salvação. Esses olhos acabam de ver a salvação, daí o Salvador. Por isso que Jesus fazia brincadeiras, né? Zaqueu, quando entrou na casa com ele, ficou, né, recebeu ele em casa, diz Zaqueu,
dai graças a Deus, porque essa casa hoje conhece a salvação. Ele estava dizendo o quê? A salvação divina ou ele quer a salvação? Porque Jesus significava salvação. As duas coisas, estava fazendo um trocadilho, uma brincadeira, que aliás ele fazia a miúde. Eu sou o pão da vida. Porque Belém, Betlehem, significa casa do pão, ou padaria, em hebraico. Então ele era o pão da vida porque nasceu em Belém, ou porque ele era o alimento das almas? As duas coisas. É verdade que Simeão então pega e diz, esses olhos acabam de ver a salvação. Chico Xavier psicografou uma mensagem de Humberto de Campos, contando os detalhes desse momento. Simeão pega o menino, olha o menino, fica emocionado, lágrimas começam a cair dos olhos, ele tem uma percepção mediúnica que se tratava do governador espiritual do planeta. E diz Humberto de Campos que Simeão começa a dizer, meu menino, como é que você nasce nesse lugarejo miserável? Não nasceu nenhum local apropriado para humanos, mas sim para animais. Você não nasceu filho de uma família de potentados, de condição econômica, de importância social. Não nasceu com a tradição de uma família judaica importante. Galileia, de miseráveis. Você não tem nenhuma relação com familiares de Roma que possam te ajudar. Não tem nenhuma descendência grega. Você não tem importância, não tem nenhum tipo de ajuda para que a sua missão possa ser executada nesse mundo. Como é que você vai fazer? O que você vai fazer? Por onde começar a sua missão? Já que começa de uma forma tão miserável e tão desgraçada. E Humberto de Campos Espírito vai dizer que um bebê olha para ele de maneira penetrante e começa a sorrir e a bater várias vezes no peito do velho. E Humberto de Campos diz, o velho não percebeu, mas o menino estava querendo dizer, batendo no peito, que ele começaria pelo coração do homem. Que a sua missão era trabalhar o coração do homem. E o resto seria feito na mudança ao longo dos evos, ao longo dos milênios, ao longo dos tempos. Os fenômenos mediúnicos aconteciam a miúde, na tradição de Jesus. Quem não se lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Fenômenos explicados hoje, de materialização, de transporte. Os evangelhos falam que as sobras foram dadas aos animais. Tal era uma multiplicação. Então não era uma multiplicação só simbólica. As bodas de Caná, a transmutação da água em vinho naquela festa de casamento. As curas dos enfermos, os doentes que foram curados. O diálogo que Jesus teve com o centurião. Centurião, dono de centúria, portanto, comandante de centúria, que é um exército de soldados de 100 homens, se aproxima dele e ele vai dizer, então vamos lá. E o centurião disse, não, senhor, não precisa ir lá, porque eu sou um homem que comanda homens. E eu digo ao meu exército, faça aquilo outro, e meu exército me obedece. Basta daí você comandar o vosso exército, que o meu homem, o meu soldado vai ficar curado. Jesus então olha para os discípulos e diz, uma fé dessa eu não tenho encontrado aqui em Jerusalém. Deu uma atacadazinha também nos judeus, né? Porque o centurião era romano. Uma fé dessa eu não tenho encontrado aqui em Jerusalém. Vai, teu servo já se encontra curado. Então, nós estamos diante desse homem que transitava por um mundo invisível, que andava sobre as águas, fenômeno de levitação, que aconteceu no século XX com Carlos Mirabelli, que foi fotografado várias vezes no edifício Martinelli, em São Paulo, por César Zama, por Afrânio Peixoto, por pesquisadores materialistas que tentaram desmascarar. E Carlos Mirabelli, fotografado com aquelas câmeras, né, de Thomas Edison quase, né, aquelas câmeras grandonas que pareciam uma geladeira e que fotografado. Mas ele apareceu, tem fotos em preto e branco, ele erguido no ar, às vezes carregado por duas entidades materializadas. E eu vejo os críticos dizendo assim, não, isso daqui é montagem. Uma foto de 1905, 1910. Eu quero ver se naquela época havia Photoshop para fazer montagem. Erguido no ar. Psicografou 17 idiomas diferentes e alguns dialetos extintos. Materializou espíritos à luz do dia. Venceu a gravidade várias vezes. Jesus, no Evangelho, também fazia isso. No Monte Tabor, no entanto, quando ele sobe no Monte Tabor, aparece Elias e Moisés. Diz o texto bíblico, Elias e Moisés aparecem transfigurados diante dele que se transfigura. Agora, eu quero saber, durma com barulho desse. Eu quero saber como é que você explica isso se não é fenômeno mediúnico. Eu já participei de um culto ecumênico com alguns colegas nossos de outras religiões e mais tarde fiz uma profunda amizade com um deles, pastor Moisés, da igreja da Vasco da Gama, Igreja Batista, um homem sensível, amoroso, um verdadeiro homem de bem, a quem eu admiro muito.
que nós depois trocamos várias mensagens, sempre mantivemos contato. Esse homem que é teólogo, é doutor em história do cristianismo, é professor de universidade, uma pessoa culta. Ele inclusive me falou: Flávio, eu já fui muito fundamentalista, mas eu percebi que a religião não é para adoecer, mas é para promover saúde. E um dia eu convidei ele para o nosso grupo espírita, para ele falar um pouco, há alguns anos. E ele foi. E o grupo espírita respeitou, se tratava de uma tradição diferente, mas a gente queria aprender com ele. A sua forma de entender o evangelho, as suas interpretações, e foi fabuloso. Até hoje eu me lembro do dia. E no final, eu perguntei a ele sobre esse episódio no Monte Tabu, porque na tradição teológica que ele abraça, não há espaço para comunicação com os espíritos. E eu perguntei: pastor Moisés, não é uma polêmica, eu quero apenas entender a sua interpretação sobre esse episódio. Jesus sobe ao Monte Tabu, a Bíblia diz que aparece Elias e Moisés. Elias estava morto há mais de 500 anos, Moisés há mais de 700 anos. E a Bíblia fala que os dois apareceram a Jesus. Como é que você interpreta isso? E ele, que é um homem profundamente honesto, diz assim: é melhor passar para outro assunto. Esse aí eu prefiro não explicar. Então, nós temos ali um fenômeno extraordinário. Mais tarde, na sua ressurreição, quando ele volta e aparece para várias criaturas, várias pessoas, demonstrando que se encontrava vivo. O diálogo com os endemoniados. Quem não se recorda do epiléptico que chegava a convulsionar até babar sangue? E que Jesus dialoga com ele e o indivíduo recupera a lucidez psiquiátrica. E os apóstolos perguntam: por que nós não conseguimos curar? E Jesus diz: a essa classe de espíritos são necessários jejum e oração. Se é essa classe é porque tinha outras classes. Não era só um demônio. A essa classe de espíritos são necessários jejum e oração. Ou quando Pedro diz: não, Senhor, nós não deixaremos você ser assassinado. Ele diz: afasta-te de mim, Satanás. Pedro é Satanás? Naquele momento de perturbação sintonizou. Como em outro momento, ele vai dizer: tu és o Filho de Deus, o Messias. E ele vai: bem-aventurado Pedro és, porque não foi nem o sangue nem a carne que te revelaram, mas o Pai. Não foi o sangue, não foi o cérebro, não foi o raciocínio material, foi uma inspiração espiritual. Em vários momentos nós temos esses episódios. O Pentecostes, quando as línguas estrangeiras falaram através dos apóstolos, os apóstolos começaram a falar nas línguas estrangeiras, diante do público estrangeiro, pregando o evangelho no idioma das pessoas. Fenômeno de xenoglossia, de comunicação em outro idioma, onde o médium acaba decodificando. Na montanha da Betânia, quando ele sobe ao céu diante de 500 testemunhas, demonstrando também esse fenômeno admirável. O diálogo que ele tem com Legião, onde o Espírito diz: nós somos muitos que estamos aqui com esse corpo. E ele dialoga e, com seu poder magnético, impulsiona a entidade para que a entidade desista de continuar assediando e se viciando aquele jovem atormentado por uma obsessão, por um transtorno espiritual. Anos mais tarde, na estrada de Damasco, quando aparece ao jovem Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, e arranca-o daquela perseguição para sensibilizá-lo em favor da tradição do Evangelho. No cristianismo dos apóstolos, nós vemos cura de Pedro, nós vemos experiências de Paulo, nós vemos no momento da morte Estevão tendo uma visão psíquica, relatado por Lucas em Atos dos Apóstolos. Nós temos experiências admiráveis de mediunidade. Nunca em outra tradição como a tradição judaica e mais tarde judaico-cristã, onde a mediunidade apareceu aqui e acolá, de maneira clara, ora de maneira sutil, de maneira subliminal, de maneira tácita. A Bíblia é uma coletânea, não apenas de livros, mas uma coletânea de contato com o mundo material e o mundo espiritual. Ou o mundo dos chamados vivos com o mundo dos chamados mortos, entre aspas. Essa a confabulação. Por isso, a doutrina espírita, quando resgata a moral espírita, vai dizer que a moral espírita é a moral cristã. São uma e a mesma coisa. Para defender a ideia de que a experiência do ensino de Jesus e daquele cristianismo primitivo. O que é o cristianismo primitivo? O cristianismo que Jesus e os seus apóstolos viveram naquela experiência original. A experiência original do cristianismo, não o cristianismo depois, o cristianismo da Idade Média, o cristianismo deformado, mas aquele cristianismo inicial é a experiência espiritual mais relevante. Não apenas na ética, na moral, mas também na mediunidade, na condução da mediunidade. O apóstolo Paulo dizia na Epístola aos Coríntios: há diversidade de carismas, a palavra carisma, que mais tarde vai ser utilizada muito pela tradição católica, inclusive pelos carismáticos. E Paulo vai dizer na Epístola aos Coríntios: há o carisma para escrever, há o carisma para falar, há o carisma para curar, há o carisma para falar em línguas estranhas, há o carisma que tem o dom da sabedoria de falar. São médiuns.
carisma. Naquela experiência cristã, os cristãos não tinham o conhecimento que a gente tem na doutrina espírita hoje. Porque era necessário que o tempo passasse, a humanidade não estava amadurecida, para que hoje os espíritos pudessem explicar esses fatos, pudessem resgatar essas ocorrências e pudessem projetar luz nessa mediunidade que está presente na Bíblia. Não apenas como fenômeno humano, mas sobretudo como fenômeno de elevação. A experiência na igreja cristã primitiva de Pedro, na igreja de Antioquia, Emmanuel, na obra Paulo Estevão, vai dizer que a experiência de harmonia, de caridade, de amor e de perdão era tão forte que os espíritos da mais alta estirpe confabulavam com seres ali, em alguns momentos através de vozes diretas. Fenômeno de pneumatofonia, que foi estudado pelo Livro dos Médiuns através de Allan Kardec. O Espiritismo, portanto, resgata essa experiência. Vai dizer que não basta ser médium. Porque ser médium, muita gente é. Basta ver muita gente no meio da rua aí embriagado, falando sozinho, conversando a sós. Muitas vezes não é só a embriaguez, é mediunidade também. Só que está sendo médium de espírito embriagado também. Dar passagem aos fenômenos, entrar em transe é fácil. Mas é difícil uma mediunidade iluminada, direcionada para o bem. Uma mediunidade onde nós temos o acesso e o amparo dos benfeitores espirituais. Mesmo quando o médium está em transe, socorrendo espíritos infelizes, ele está amparado pelo seu espírito guia. O espiritismo, ele esclarece, educa e direciona, tira as superstições. A mediunidade não é um fenômeno de santidade, não é um dom, não é uma coisa que a pessoa tem uma estrela na testa e você vai dizer, você é médium, viu? Você não é. Não tem como reconhecer isso. Não tem nada exterior, porque é uma faculdade. Quem é que olha para a pessoa e diz assim, você pode ser um bom pianista, viu? Você tem uma habilidade para ser bom escritor. Não dá. Só a própria pessoa que vai observar isso, se observando, reconhecendo seus talentos, as suas habilidades. Tem muita gente que chega até mim e diz assim, eu sou médium, não sou? Eu digo, não sei. Você sente alguma coisa? Não sinto nada. Então não é. Ah, mas eu sinto isso, eu sinto aquilo. Então é. É você que vai dizer. Não caia nessa de achar que a pessoa olha para você, você é médium. Não existe isso. A não ser que a pessoa presenciou fenômenos acontecendo com você, transes, e diz assim, não, baseado no que você está vivendo aí, nesses transes que está correndo, eu posso dizer que você é médium. Nesse sentido, porque os sintomas são muito esquisitos. Se os médios ficarem relatando tudo aquilo que sentem, eles vão para o manicômio e tomar eletrochoque. Porque é tanta ocorrência. Você está aqui, daqui a pouco está sentindo outra coisa, está conversando com alguém, e aí se você se concentra muito na pessoa e penetra, por isso que o médium tem que ter cuidado para se preservar, aquilo que o vulgar chama de corpo fechado. Se você começa a concentrar na pessoa e penetrar psiquicamente muito na pessoa, daqui a pouco você está sentindo o mesmo mal-estar que a pessoa. A pessoa é bipolar, você fica tripolar. Então é esse cuidado, porque é uma antena muito sensível, que capta e que envia mensagem. Há muita superstição, muito cacuete. José Raul Teixeira diz que conheceu um grupo mediúnico em uma médium, a médium principal, ainda tem isso, médium principal. Graças a Deus na nossa mediúnica não tem nenhum principal, é tudo secundário. Mas, porque essa coisa de médium principal é um pouco de ego, né? E não existe médios principais, não existe médios que trabalham. E aí, Raul Teixeira disse que conheceu esse grupo mediúnico, que é a médium principal. Toda vez que entrava em transe e o espírito se comunicava, ela dava 2 soquinhos na mesa e fazia... É claro que isso é um cacuete. Ou você acha que os espíritos todos no mundo espiritual, combinaram, toda vez que a gente se comunicar com ela, a gente vai dar 2 murrinhos na mesa e fazer... Não. Isso é um vício que o médium foi se condicionando. Esses vícios, esses cacuetes, que o indivíduo treinado, que o indivíduo exercitando, educando a mediunidade, vai tirando isso. Outros que para da comunicação mediúnica tem que bocejar, abrir a boca para o espírito falar. Certa vez, um desses indivíduos comentou com o próprio Raul Teixeira, Raul, eu já sei como é que o espírito entra. Esse como é? Não sabia nem que entrava. Porque, na verdade, não é entrar, não é incorporação no termo literal da palavra, é uma imantação. A gente diz incorporação, mas não é propriamente uma incorporação. Porque o único espírito que está incorporado é o espírito que está encarnado no corpo. Esse está incorporado no corpo. Os espíritos que incorporam, na verdade, se imantam e transmitem a mensagem. Ela, não, eu já descobri como é que o espírito entra. Isso como é que é? Eles entram pelo nariz, porque todo médico que recebe esse e começa a dar mensagem. Respira fundo. E Raul diz, eu nem perguntei por onde é que saía. Porque, pelo amor de Deus, quer dizer, nós estamos diante de superstições
superstições que a gente vai porque não estudamos a mediunidade, porque não educamos a mediunidade, porque não entendemos que é uma faculdade psíquica, é uma faculdade interior da alma, que deve ser direcionada. Da mesma forma que você reconhece uma habilidade para tocar piano, o que você vai fazer quando você reconhece? Você tem habilidade, você vai estudar música. Vai treinar, porque ao treinar, estudar, a faculdade vai ampliar, inclusive. Toda faculdade que se educa e se exercita, amplia. A educação da mediunidade não é para forçar uma mediunidade que não se tem, mas para direcioná-la, para exercitá-la, e assim ela amplia também as suas possibilidades. Mas o médium bom, diz Allan Kardec, não é apenas aquele que dá transe facilmente, não é aquele médium que incorpora, que entra em transe, mas é um médium que é simpático, Kardec usa essa expressão, simpático aos espíritos superiores, fluidicamente. Porque médiuns de chocar o mundo existiram aos milhões. Mas a grande maioria deles só chocaram e depois as pessoas continuavam vivendo as suas vidas da mesma forma. Poucos os médiuns, como um Chico Xavier, que sensibilizaram as pessoas para terem uma vida melhor. Que iluminaram a sua mediunidade com a conduta cristã, adornando as faculdades mediúnicas que tinham, com a postura moral. A maior mensagem que Chico Xavier recebeu não foi uma mensagem psicografada, foi a sua vida. A vida de Chico Xavier foi a maior mensagem. Foi uma mensagem não psicografada. Porque, por exemplo, Daniel Douglas Home, Carlos Mirabelli, as irmãs Fox, Eusápia Paladino na Europa, na Itália, que médiuns extraordinários, mas quantos deles foram pegos em fraude também? Eram médiuns, mas foram pegos em fraudes, se meteram em confusão, cobravam em torno da mediunidade, comercializaram a mediunidade. Quantos deles? Então, o médium é aquele que é simpático aos espíritos bons, porque essa é uma fonte segura do mundo espiritual. É aqueles que podem direcionar a mediunidade a serviço do bem, que não é apenas aquele médium que dá transe, que dá fenômeno, que recebe os espíritos, que está aí produzindo, porque a gente também gosta da sensação. Então, se um médium faz muito barulho, esse que é o médium forte, às vezes é transtorno mental. Nunca me esqueci de uma sessão mediúnica que eu participei, que a médium, quando recebia o espírito, eu estava presente, ela recebeu o espírito, segundo ela, de uma cobra, e caiu no chão e começou a rastejar como uma cobra. Eu fiquei pensando como é que ela ia receber um passarinho. Quer dizer, são coisas... Eu não estou dizendo que ela não é médium, ela às vezes é médium, sim. E o espírito tomou ela e jogou ela no chão e ela atendeu. Quer dizer, cedeu. Agora acompanhe uma pessoa dessa dentro de casa para ver como é que uma pessoa que não se controla emocionalmente. Uma pessoa desequilibrada na emoção. Então na mediúnica ela também é desequilibrada. Dá acesso a tudo. O espírito quer bater, bate, chuca a cadeira, quebra a mesa. Eu me lembro de um caso comentado por Divaldo que ele diz isso. Um grupo mineiro que ele conheceu, que toda semana tinha que comprar uma mesa nova. Porque os médicos entravam em transe, o obsessor dava murro na mesa, chutava a cadeira, batia no chão. Até que o dirigente da mesa suspendeu durante 15 dias a sessão, providenciou uma mesa de concreto armado. As cadeiras também, todas, algumas metálicas. A primeira vez que o obsessor se comunicou, deu um murro na mesa, nunca mais, nenhum obsessor. 30 minutos de sessão, os obsessores já estavam, louvado seja nosso Senhor. Acabou com isso. Quer dizer, os desequilíbrios nervosos do médium. Eu não estou dizendo que o médium não recebe espíritos violentos, recebe, mas tem um limite. O limite de ele dar passagem ao espírito que é agressivo e ele gostar e se comprazer da agressividade e causar espetáculo. Diz Allan Kardec que a mediunidade nunca vai subir aos palcos das feiras para divertir as massas. A mediunidade é uma coisa santa e santamente deve ser vivida, diz ele no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que isso quer dizer? Que a mediunidade tem um propósito. O propósito é demonstrar que somos imortais. Que não somos um corpo apenas que vai morrer, mas somos uma alma temporariamente nesse corpo. É essa a fundamentação principal, o objetivo principal da mediunidade, para nos dar uma filosofia, para nos dar um estilo de vida de acordo com isso. Do contrário, a mediunidade vai ser apenas um divertimento. É para demonstrar que vamos sobreviver. E a mediunidade é para nos ajudar a nos preparar para a viagem inevitável para além da vida material. Porque a vida material é muito curta, é muito rápida. Por mais longos que sejam os anos, passam muito rápidos, muito céleres. E é essa a fundamentação, é esse o conceito da mediunidade. Para concluir, o mundo atual, meus amigos, ainda é muito amargo para os médiuns. Via de regra, é um mundo ainda muito incompreensível. Os médiuns que estão aqui presentes, alguns eu os conheço aqui, são médiuns que sabem o que eu estou falando. Porque eles sentem, nós sentimos tantas coisas que as pessoas não conseguem compreender. Os médiuns ainda são objeto de escárnio, de desconfiança. Mesmo dentro do meio espírita, ainda são vistos com suspeita. Ainda são vítimas, seja de endeusamento,
como se eles fossem criaturas divinas, ou a perseguição pela faculdade mediúnica que carregam. Ainda é uma espécie de calvário de Joana de Ângeles. A faculdade mediúnica ainda é um desafio. Eu me lembro Chico Xavier dizendo que certa vez recebeu uma mensagem mediúnica, deu ao amigo, era uma mensagem de Bezerra de Menezes, porque não atendia às suas paixões, o amigo pegou, rasgou e atirou na sua cara. No mesmo dia, um outro amigo chegou com um problema familiar, Emmanuel psicografou, Chico dizia, eu sabia que a mensagem era verdadeira, eu dei, ele pegou, olhou e porque não satisfazia as suas paixões, a mensagem de Emmanuel, ele escarrou na minha face. Na presença de todos, no grupo espírita da prece. Eu olhei, não disse uma palavra, mas quando cheguei em casa não pude aguentar as lágrimas e chorei. Emmanuel apareceu e disse, essa é a sua tarefa. Aproveita para crescer interiormente. Talvez tu chegues no momento final da vida sozinho. Nunca te defendas. Nunca procure te defender, te justificar, dizer que a mediunidade sua é boa, não é má, ou a mensagem que você recebeu é autêntica. Não procure te defenderes nunca. Deixa a defesa com o Senhor. Faz a tua parte. E se permaneceres assim, terás brilhado e receberás a compensação. Se alguém te escarrar novamente e alguém perguntar, você vai responder, deve ter chovido. E nada mais. Segue adiante, porque a mediunidade é esse desafio existencial para os médiuns, para iluminar a carne, para projetar luz em torno do mundo material e fazer a gente crescer na direção de Deus. Fazer a gente se lembrar sempre, através do fenômeno mediúnico, do mundo espiritual que nos rodeia, que nós não somos apenas a matéria, que nós não somos apenas a carne, que somos espíritos temporariamente na carne, preparando-se para viajar nessa experiência evolutiva. Por isso, com grande satisfação, esse tema é um tema de reflexão, é um tema que não se esgota aqui, falamos apenas em termos gerais, vale a pena aprofundar, porque a mediunidade nós sempre estamos aprendendo. Espero que tenha sido útil para você, como esse tema é tão útil para mim. Muito obrigado, muita paz.